Oi, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre o protocolo DHCP. Na última aula eu mostrei essa tela aqui, que são as configurações de rede do Windows, tá? Então aqui a gente pode ver a configuração de endereço do computador, o endereço IPv4. E a gente pode notar esse detalhe aqui, que é o DHCP ativado. Isso significa que o computador está recebendo o endereço IP automaticamente, não é configurado manualmente. O DHCP é o Dynamic Host Configuration Protocol. Ele é um protocolo de arquitetura cliente-servidor e, apesar de eu estar falando da camada de internet, o DHCP pertence à camada de aplicação, tá? Como a gente pode ver, cliente-servidor é uma arquitetura que funciona na camada de aplicação. E eu estou falando dele porque ele fornece as configurações de endereço IP, máscara de subrede, gateway padrão e DNS para os clientes. Então isso facilita bastante o uso das redes, né? O acesso às redes, porque a gente não precisa realizar configurações. O DHCP é um protocolo padronizado, tá? Ele tem as suas especificações na RFC 2131 e 2132, e ele é uma evolução de um protocolo chamado BootP. O funcionamento do DHCP se dá, como eu já falei, com a arquitetura cliente-servidor. Então a gente tem em uma rede um servidor DHCP, e esse servidor DHCP está ouvindo a rede, né? O cliente, quando um cliente DHCP conecta a rede, ele começa a enviar mensagens de discovery, tentando descobrir se na rede existe algum servidor DHCP. Quando isso acontece, né? Quando tem um servidor DHCP na rede, o servidor responde com a oferta. Com essa oferta, então o cliente faz a requisição dos dados, né, da rede, e o servidor faz a confirmação, enviando então o endereço IP e os demais dados da rede para o cliente. Aqui no Packet Tracer eu vou usar a simulação, tá aqui embaixo. Na simulação a gente vai conseguir filtrar os protocolos que estão comunicando na rede, tá? Então eu vou clicar aqui em Show All ou None, né, para desativar. Caso clicando de novo ele volta todos, clicando mais uma vez ele limpa todos os filtros. Eu vou adicionar aqui um filtro, né, aqui no Edit Filters. Vou clicar aqui em DHCP, que é o protocolo que a gente quer monitorar, tá? Na versão IPv4 mesmo. Vou clicar aqui em fechar e agora a gente vai filtrar apenas os eventos com protocolo DHCP. Notem que eu estou em simulação, tá? Quando eu coloco em simulação, ele abre esse painel para a gente poder acompanhar isso, tá? Então eu vou adicionar aqui um smartphone e vou adicionar também aqui um roteadorzinho sem fio, tá? Vou colocar esse aqui, WRT300N. Bom, ó, eles não estão conectados, tá? Então eles vão conectar no momento que eu clicar aqui no play, tá? Ó, vou colocar aqui um pouco mais rápido, esse aqui regula a velocidade da simulação. E vou clicar aqui em play. Pronto, agora eles estão funcionando, os dois estão ligados. E o smartphone, ó, já se conectou aqui uma rede, já está enviando mensagens para a rede, né, fazendo o discovery. Conectou no Wi-Fi e está mandando o discovery para o roteador. E o roteador vai responder com o offer, tá? Vai mandar algumas vezes, né? E depois aí o smartphone vai mandar então a mensagem de request. E só nesse momento, agora, o smartphone vai ter o IP, né? Isso pode se repetir algumas vezes, né? Porque os dois não têm endereços. Quer dizer, o smartphone não tem endereço até então, agora tem, né? Uma coisa que é legal da gente ver aqui na simulação é que quando a gente clica aqui nesse pacote, né? Ó, clicar aqui, ele vai abrir as informações sobre os pacotes, tá? Sobre o PDU. Então, observando aqui no modelo OSI, né, a gente pode ver aqui as 7 camadas do modelo OSI e as camadas que estão em uso aqui no caso, tá? Então, a gente tem aqui a camada 1, que está aqui 3G, 4G Cell, seria uma rede sem fio. A gente tem aqui a camada 3, né? A gente tem aqui o cabeçalho, né, IP e o destino. E a gente vê aqui que layer 6 e 5, né, as camadas 5 e 6, não são utilizadas por esse tipo de protocolo, né, por esse protocolo. Não tem sessão e nem apresentação, tá bom? E aqui nessa outra aba, né, Outbound PDU Details, a gente tem os detalhes do cabeçalho do pacote, beleza? E a gente vai estudar isso aqui mais detalhadamente em outro momento, tá bom? Bom, vou parar aqui a simulação.
E aqui em real time, eu vou abrir aqui o painel, né, a configuração desse roteador. Vou abrir aqui pelo celular. Clica aqui. Ele abre aqui como se fosse um computador, o desktop dele, tá? Vou maximizar aqui. E vamos fazer o seguinte, aqui no comando de prompt. Aqui nesse comando de prompt eu vou digitar ipconfig. E ele vai me dar aqui o endereço IP do meu equipamento, tá? E os dados da rede. O default gateway é sempre o endereço, no caso de equipamentos do tipo roteador, né? Quando ele tem um serviço de DHCP interno nele, né? Ele vai sempre atribuir o seu próprio endereço IP como o gateway, tá? E o gateway, como o nome sugere aqui, ó, gate é ponte, porta, tal. Então é um caminho, né? É a ponte por onde esse terminal aqui com esse endereço vai acessar outra rede ou a rede, tá? O caminho. Então vamos pegar esse endereço aqui, 192.168.0.1, e eu vou colocar no navegador de internet, tá? Que é o web browser, igual a gente já fez em uma outra aula. 192.168.0.1. Username admin, eu acho que admin é a senha também. Exatamente, pronto. E aqui a gente tem as configurações do equipamento de rede, tá? E olha só, eu vou dar um zoom. Aqui, ó, a gente pode observar nas configurações desse equipamento, né, que é o seguinte: a conexão com a internet, ele também vai ser um cliente DHCP na porta de internet. E na rede interna dele aqui, ó, ele tem aqui as configurações do servidor DHCP, tá? E aqui a gente tem, ó, DHCP Server Enable, né? Tá ligado. Enable, tá? Então o servidor DHCP tá ativo nesse dispositivo. E aqui a gente configura quantos dispositivos a gente vai conectar nesse equipamento e a faixa de endereços IPs que ele vai disponibilizar, né? Então, ó, Start IP Address, a gente vai ter aqui o primeiro endereço IP disponibilizado pelo servidor DHCP e o número máximo de usuários aqui está setado para 50. Tá? Então, por exemplo, você pode setar isso para um número menor, né? Digamos, aí você quer limitar a no máximo 8 pessoas ou, sei lá, 5 pessoas conectarem na sua rede Wi-Fi. Então, você pode fazer essa alteração aqui, né? Então, você conecta apenas 5. A sexta pessoa que tentar conectar na rede não vai conseguir o endereço IP e vai ficar sem conexão, tá? Por exemplo. Então a gente viu aqui a configuração de um servidor DHCP de um equipamento de rede, tá? Um roteadorzinho sem fio, como o que a gente tem em casa para conectar Wi-Fi, tá? Então esse tipo de equipamento ele é um computador, tá? Ele tem memória RAM, tem processador, tem tudo, tá? Só não tem um HD, mas tem um tipo de memória para armazenar o sistema que está rodando nele, tá? Agora eu vou fazer uma outra rede aqui com outro tipo de servidor DHCP. Vou colocar um servidor, computador mesmo. Vou colocar aqui 2 desktop, tá? 2 computadorzinhos. Pronto. Opa. Vou colocar para interligar eles um switch. Vou pegar aqui o primeiro switch aqui da lista. E vou interligar eles utilizando o cabo, né? O cabo de par, o par trançado, tá? Que é essa terceira opção aqui. Então vou ligar aqui o servidor aqui na porta Fast Ethernet e vou ligar aqui na primeira porta do switch. E vou ligar aqui as demais portas, né? Mais 2 portas nos computadores, na porta Fast Ethernet, tá? Fast Ethernet do switch, Fast Ethernet do computador. Pronto, está montada aqui a rede, né? Está conectada a rede. É um switch comum, tá? Abrindo ele aqui para a gente ver a imagem. A gente pode ver que é um equipamento simples, tá? Ele só tem aqui as portas. Esses triângulos verdes aqui indicam para a gente que as portas estão ativas, né? Mas não indicam que a rede está funcionando, tá? Então vamos configurar aqui o servidor como um servidor DHCP, beleza? A gente vem aqui nessa aba Services, tá? Tem aqui a parte física dele, né? Como ele é fisicamente. A gente tem aqui configurações de interface. A gente não vai alterar isso por aqui. A gente vem aqui em Desktop.
O nosso servidor, ele tem que ter um endereço IP definido manualmente, tá? Então a gente vai fazer isso. Vou colocar aqui como estático, né? Eu tenho aqui a opção DHCP e estático. DHCP é para ele pegar um endereço da rede, né? Ele se comportar como cliente DHCP. E aqui estático a gente vai colocar o endereço IP e tal. Vou colocar o mesmo daquele roteador lá, tá? Ó, 192.168.1.0.1, tá? E a máscara de subrede eu vou colocar padrão, tá? Que termina aqui com 0. E essa é a configuração da interface do servidor, tá? Da placa de rede do servidor. Ok? Então, posso fechar isso aqui. E agora a gente vai aqui em Services, né? Serviços. E aqui tem os serviços que esse servidor pode oferecer na rede, tá? Então, tem aqui o DHCP, que está desligado, tá? Então, a gente clica aqui em Service On, beleza? Aqui no caso, a gente vai escolher qual seria a placa de rede, né, a interface. Se ele tivesse mais de uma, apareceria aqui uma lista, a gente pode adicionar. Aqui, ó, fisicamente, né, tem portas para adicionar aqui, ó, tem uma posição, mas a gente não vai fazer isso. Então aqui a gente vem DHCP, Service On, Server Pool, pode deixar esse nome aí. E aqui agora a gente vai colocar as informações que o nosso DHCP vai mandar para os clientes, tá? Então vou colocar aqui Default Gateway, vou colocar o endereço IP desse próprio servidor. DNS Server, vou colocar aqui um bastante popular aqui, que é o DNS do Google. O Start IP Address, né? Ó, tá começando aqui em 0. Não, a gente tem que configurar aqui. Então, digamos, eu vou reservar de 0 a 100 para equipamentos que tem endereço IP estático. Então, de 100 para cima, eu vou colocar para o serviço aqui do DHCP. Eu vou colocar aqui 100. A máscara de subrede eu vou manter a mesma do meu servidor. E aqui, ó, número máximo de usuários, né? No caso aqui ele vem configurado por padrão para 255. Vamos manter o padrão. E esses dois aqui eu não vou configurar, tá? Então, feito isso aqui, eu vou clicar aqui em Save. E ele vai atualizar aqui o Server Pool, aqui, né? O nome que já tinha sido dado para esse serviço. Tá? Então, vamos rever. Ó, Gateway padrão 1, DNS Server 8888, o IP inicial 100, ele vai até 156 números, quantidade de usuários, né? E aqui a máscara de subrede e tudo mais, tudo certinho. Então agora a gente pode verificar lá nos outros computadores se eles já estão funcionando na rede. Tá? Vamos aqui, ó. Só apontar o mouse. Ainda não tem endereço de rede. Então vamos clicar aqui nele e vamos verificar aqui se tá configurado como estático. A gente vem aqui e clica em DHCP. E ele vai pegar o endereço de rede lá do servidor. Olha que legal. Tá? Então, ao contrário do mundo real, né, os servidores, os computadores aqui do Packet Tracer vêm por padrão como estáticos, né? Basta a gente mudar aqui para cliente DHCP e ele vai pegar o endereço IP da rede. Então, aqui, ó, DHCP Request Successful. Vou fechar e vou configurar o outro aqui. Desktop, IP Configuration, DHCP, e ele vai pegar um outro endereço IP, ó. O primeiro lá pegou o 100, né? E esse aqui pegou o próximo endereço disponível, que era o 101. Né? O servidor entregou para ele, na verdade. Por hoje é isso. Até a próxima.